Metade de mim é sensível como uma pétala. A outra metade, firme como uma raiz que se expande nas profundezas. O vento soprou nos meus ouvidos. Segue. Lindas, maravilhosas. Eu nunca duvidei da minha obediência. Vamos mostrar a blusa por aqui? Vamos ver se a Priscila tá nervosa ainda. Agora ela não fica não, cadê ela? Agora não tá nervosa não. Você não tava nervosa comigo? Sabe o que tem aqui dentro? O neném. Aprendi a velocidade certa para não cair durante o percurso. Queria começar falando assim, só um pouquinho de mim. Meu nome é Patrícia Bittencourt, eu sou casada com o João, tenho 2 filhos, a Priscila, de 14 anos, o Nicolas, de 13. E eu nasci num lar evangélico, né, Kelly? E, assim, fui criada em cima da palavra, só que teve um momento da minha vida que eu achei que eu deveria tomar os meus próprios passos. Correr para onde eu quisesse, andar aonde eu queria colocar os meus pés. E eu pedi um tempo para Deus. Falei, Deus, agora eu quero tomar a rédea da minha própria vida. Eu tinha apenas 16 anos. E eu vi que durante esse tempo, dos 16 até os 25, foram 9 anos vivendo no deserto, vivendo no mundo de ilusões, vivendo no mundo de cobiça, no mundo de aventuras, e que não me trouxe muitas memórias boas, porém me ajudou a ter o discernimento, entender o propósito da minha vida, até mesmo porque o meu testemunho, quando eu falo um pouco dessa questão da rebeldia. E muitas de nós, às vezes, a gente está nesse lugar, que a gente conhece a palavra, a gente sabe o que Deus quer para a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, a gente é rebelde, a gente é desobediente e a gente quer fazer da nossa forma. Quando a gente... Pode passar o primeiro slide, Lúcio? Então, assim, eu não sabia, na verdade, qual era a minha identidade. E eu queria descobrir a minha identidade no mundo... Naquela época não tinha mundo virtual, mas era no mundo. E eu ia para o mundo pensando que lá eu ia encontrar quem eu era. E lá eu queria, às vezes, falar que eu poderia ser uma pessoa que nem eu mesmo conhecia. Né? Então, eu vivia num deserto, e isso me traz a lembrança, o povo hebreu. E esse povo hebreu somos nós. Era um povo circuncisado, era um povo batizado, era um povo de Deus. E nós somos esse povo, um povo eleito, um povo que foi chamado para representar Deus aqui na terra.
Porém, esse povo, quando eles saíram do Egito, eles ficaram anos e anos andando no deserto. E por que disso? Por causa do pecado. O pecado fez com que eles não se aproximassem. Se aproximaram, mas eles morreram. A primeira geração morreu toda no deserto. E por que isso? Devido ao pecado que contaminava o espírito deles, e assim eles não puderam desfrutar de Canaã. Canaã hoje é também real, né? E hoje significa o quê? Entrarmos pela fé, no intermédio do Espírito Santo, nesse reino, que é o reino de Deus nas nossas vidas. Então, minhas irmãs, para atravessar o deserto só custava-se 17 dias, mas eles ficaram 40 anos, eu fiquei 9 anos, e às vezes eu ainda me tento a voltar nesse deserto. Muitas das vezes eu passo um feriado lá, eu passo às vezes um mês no deserto, e eu não quero, e eu quero mostrar para vocês que há uma solução. E vocês devem saber disso, mas eu quero só lembrar os nossos corações da onde a gente pode recorrer na hora que a gente vai para esse lugar. Bom, a minha palavra é sobre sexualidade. Nesse gráfico, ele não ficou muito bem. Vamos passar para o outro, que ele é um pouquinho melhor. Aqui, gente, eu falo de 5 pecados que foram os que afastaram o povo da terra de Canaã, que não deixaram o pessoal entrar na terra de Canaã. Eu vou ler para vocês em 1 Coríntios, quem quiser abrir sua Bíblia, 10, de 6 a 10. Bom, no início desse capítulo, fala a respeito de que o povo era o povo de Deus, era um povo escolhido de Deus. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr Deus à prova, como algum deles fizeram, e foram mortos. Deles fizeram e foram mortos por serpente. E não se queixem, não murmure, como algum deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Bom, quando a gente fala no pecado de murmuração, eu acho que isso, a mulher, ela precisa, não só a mulher, o homem também, mas eu acho que é um pouco mais fácil a gente falar um pouco a mais do que o homem, né? Dizem que a mulher fala mais durante o dia que o homem. Então, a gente tem que ficar muito atenta à questão da fofoca, que é um tipo de murmuração, questão de falar mal das pessoas, né? Às vezes, quando a gente fica também... Por exemplo, você talvez que trabalhe com intercessão. Som do seu coração, irmã. Som do seu coração, se você, na verdade, não está levando uma fofoca para o grupo de oração. Será que essa irmã que pediu oração, realmente, ela quer que todos saibam do problema dela? Então, é muito perigoso. Às vezes, a gente está querendo fazer o bem, mas, no fundo, a gente está querendo contar o problema da outra para outras irmãs. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito tênue essa linha. Pôr Deus à prova. Eu fui uma pessoa que pus muito Deus à prova, porque eu queria que Deus estivesse aonde eu estava, e não eu queria caminhar de acordo com a palavra. Então, eu colocava Deus à prova, e eu achava que Ele ia ser fiel a mim. Quem acha que Deus é fiel a você? Levanta a mão. Irmãs, Deus não é fiel a você. Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a nós. Deus é fiel à palavra dEle. É só a palavra. Porque não adianta, às vezes a gente pede coisas que Deus não quer. E a gente insiste, achando que aquilo lá é melhor para nós. E nem sempre é. Bom, agora a gente vai falar nesses 3 outros pecados, que é a cobiça, a imoralidade e a idolatria. E a gente vai entrar um pouquinho mais na sexualidade. Pode passar. Bom, a sexualidade, será que nós, igreja, nós estamos tratando a sexualidade das nossas ovelhas? Ou mesmo, será que nós estamos seguindo o caminho que Deus quer para a nossa vida sexual? Apenas assim, tem gente que acha que, por exemplo, por eu já ser casada,
eu não tenho que dar satisfação a ninguém, o que eu faço em 4 paredes é meu e do meu marido, e ao mesmo tempo, eu posso estar vivendo em pecado e ninguém vai saber disso. Bom, irmãs, o pecado oculto, ele afeta não só a mim, mas ele afeta as outras pessoas. Ele adoece o corpo. Então, irmãs, se você estiver fazendo algo que imacula o seu leito, você precisa confessar, pedir perdão e vida nova. Porque realmente, gente, isso tem afetado as nossas irmãs dentro da igreja. Porque por ignorância, muitas das vezes, porque uma falsa submissão ao marido e a falta de conhecimento, né, ignorância, que eu acho que afeta muito a gente também. No entanto, né, que eu falei que o pecado individual ele pode afetar o corpo, e que o pecado de um contamina o outro, que a gente vê o que o mundo hoje está, e confunde um pouco a cabeça dos nossos jovens também. E o pecado sexual, gente, ele sempre agrega outras coisas. Porque quando a gente fala em cobiça, pode passar. Quando a gente fala em cobiça, a gente fala o quê? Que é o amor pervertido, é o egoísmo, ele é insaciável. O que existe, por exemplo, que a gente assiste na televisão, nos filmes, é o espírito da cobiça, que apela aos apetites sexuais. Por que disso, gente? Porque quando a gente vê, não precisa ser um filme pornô, mas na televisão já tem um apelo sexual muito grande. Então, aquilo que a gente vê na novela, as roupas que as pessoas usam, a forma do corpo delas, a gente deseja aquilo. Então, a gente cobiça, e o marido também está vendo, ele cobiça, e daí vira uma exigência para você precisar ter um corpo perfeito, um corpo igual de uma modelo ou de uma atriz, e nisso a gente vai contaminando o nosso leito, vai contaminando o nosso casamento. A idolatria. Mulheres que querem ser idolatradas pelos maridos e têm uma vida difícil, porque ao mesmo tempo que para você ser idolatrada, você tem que ser perfeita, você tem que estar sempre bela, e isso é uma exigência muito grande para você mesma, né? A idolatria também acontece dentro da igreja. Mulheres que acabam se apaixonando por líderes casados, porque assim, é uma questão que a gente fala, a idolatria cultual, né, do culto ao pastor, ou culto à pastora, né, isso é o quê? Uma moralidade, é uma idolatria. Só que a gente tem que perceber que ninguém que está em Cristo pode transformar o pecado em prática habitual. Tudo bem que às vezes você pensa em algo ruim, pede perdão e dali seus pecados já estão perdoados. Porém, e aquela pessoa que tem o costume, que tem o hábito de ver novela, ou mesmo de assistir filme pornográfico com o marido, de talvez fazer um sexo anal. Então, tudo isso que você, às vezes, não, eu faço sexo anal porque meu marido gosta, e é uma coisa que faz bem para ele se sente bem, então eu estou sendo submissa. Não é assim. Não é assim, irmã. Tudo que está escrito na palavra, a gente precisa discernir no Espírito e ver o que você está trazendo para dentro do seu leito, que é pecado e que está fazendo com que o seu casamento não seja pleno. Cuidado, minhas irmãs, porque às vezes as coisas vêm na nossa vida de forma muito sutil e acaba contaminando. Bom, quando a gente também fala um pouco de lascívia, né, que a cobiça ela é uma lascívia, que a mulher ela detém o poder do sexo, irmã. E tem muitas mulheres que elas estão manipulando o casamento através do sexo. Elas estão o quê? Elas acabam sabendo que o marido, naquele momento, ela domina o casamento, então é ali que ela acaba aproveitando de situações que não são lícitas. Como, às vezes, na verdade, às vezes a mulher que gasta muito, já ouvi casos assim, vai chegar o cartão de crédito, nossa, eu vou dar uma bem boa para ele ficar bem bonzinho. Sabe, gente, a gente está se prostituindo, por mais que você está casada, isso é prostituição. E assim, dizer que não conseguimos, olha, isso é importante, essa minha anotação aqui, dizer que não conseguimos viver sem permanecer no pecado, equivale a negar a própria ressurreição. Não é possível, irmãs, se você tem algum vício sexual,
você, em nome de Jesus, você precisa confessar o seu pecado e abandoná-lo. Porque se você não fizer isso, se você não acreditar que isso é possível, você está negando a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus levou todos os nossos pecados para a cruz, isso também é possível ele levar. Na verdade, não é que é possível, ele levou. Eu posso ter certeza disso. Aqui eu vou colocar alguns números estatísticos que mostram como que está a nossa cultura hoje. É assustador, irmãs. 25% das pesquisas em ferramentas de buscas envolve sexo. 35% dos downloads são pornográficos. 53% dos meninos e 28% das meninas entre 12 e 15 anos assistem pornografia na rede. 260 novos sites pornô surgem todos os dias. 12% dos sites na internet são pornô. É muito triste essa realidade, né, gente? E esse é um slide com crédito para o Pedro. Eles usaram isso numa conferência do Clube Love, que foi maravilhoso e que alertou os nossos jovens como eles estão imersos nessa pornografia. E muitas das vezes a gente também recebe isso pelo celular. Quantas de vocês já não recebeu alguma coisa que... Então, quem já não recebeu uma coisa pornográfica pelo celular? Não, quem recebeu, quer dizer, levanta a mão. Agora, mais sério ainda, quem recebeu e passou para frente? Isso é o pior. Então, a gente precisa parar. Eu achei muito interessante a pergunta que teve lá na conferência. Falou assim, como que a gente faz para evitar o nudes? Né? O nudes é quando a menina tira foto pelada e manda para a rede, manda no Snapchat. Como que a gente faz para acabar com isso? Não encaminhando. É nós que a gente tem que fazer, é por nós, não é fazer todas essas conferências, palestras, é maravilhoso, mas você também tem que estar consciente de que você não pode passar isso para frente, né? Bom, pode passar? Pornografia, ela deforma, gente, a nossa identidade. Irmãs, você que só se excita assistindo filme pornográfico, tem condição de você parar com isso. Você precisa olhar o seu homem real. Você não pode ficar presa ao filme, presa a fantasias. Isso só vai levar a deteriorar o seu casamento. Eu tenho uma amiga que ela só conseguia ter relação sexual com o marido assistindo filme pornográfico. Ambos gostavam. Ela gostava muito, ela começou a influenciar ele, e eles começaram a ter essa prática. Não estão casados mais. Tem uma filha de 5 anos. Então, assim, é muito sério isso, menina. Nem de brincadeira. Filme pornográfico é pecado. É pecado. Não é você. O seu leito está tendo mácula. Gente, e os viciados em pornografia, que hoje nos consultórios de psicologia, né, a Flor deve atender muito jovens que com perda de concentração, devido à questão do excesso de pornografia que eles assistem, não conseguem se relacionar com pessoas reais, tem medo, tem pavor, não sabe, porque a performance do filme é bem diferente da performance real. Né? É diferente, existe amor, existe tato, existe abraço. E no filme, é o quê? É um ato carnal ali, e ele é uma arte, né, que eles falam. Então, assim, é um absurdo fazer aquilo ali acontecer de verdade no seu leito. Né? Então, a pessoa acaba se bloqueando. E é semelhante à droga? É pior. É pior que a droga, porque além da questão hormonal, a questão psicológica da lembrança, porque vem sempre na hora que você está com o seu marido, com o seu cônjuge, vem a cena do quê? Do bombeiro, vem a cena do enfermeiro, e ele também com você. Né? Então, isso, na verdade, acaba com a nossa identidade, acaba com a identidade do nosso casamento. Mas, meninas, eu quero falar para vocês, quem somos nós? Quem somos nós? Bom, agora eu quero que vocês abram sua Bíblia em João 14. Não vou ler tudo, de 1 a 19, mas eu vou ler o que eu acho que é o principal aqui para nós. Oh, meu Deus, espera aí, só um minuto.
Ainda bem que a gente veio num lugar onde a gente tem solução. Não está tudo perdido. Amém, irmãs? Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Agora vamos lá para o 10. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém. Pode passar. Voltando àquele gráfico, quando eu coloquei esse gráfico, gente, eu pensei assim, cara, olha o tanto de paixão, de vício e de pecado que a gente tem. Olha o tanto que durante essa nossa trajetória, essa nossa vida no deserto, a gente foi criando máscara, foi criando personalidades, foi criando coisas que o quê? Que nos afastam da nossa essência. A nossa essência é divina e a gente precisa voltar para ela. A gente tem que ter saudade do Pai. A gente tem que ter saudade do nosso lar. Então, meninas, isso aqui seria muito difícil, mas muito difícil mesmo se não tivesse a nossa identidade em Cristo. Se você procurar a sua identidade em Cristo, você vai vencer os seus desafios. Você vai vencer com Cristo. Andar no deserto, você vai sair do deserto e chegar em Canaã. Chegar na terra prometida, aquilo que Deus prometeu para nós. Prometeu para mim, prometeu para você. É viver no Espírito. É viver sabendo, gente, que a gente pode ser tentado, mas a gente não precisa estar no deserto. Jesus foi tentado. Ele foi tentado, mas ele venceu. E ele é o nosso maior exemplo. Bom, meninas, então, é possível, porque isso é uma promessa. Lembra quando eu falei? Para a gente não colocar Deus à prova, para a gente não pedir para que Deus faça na nossa vida o que a gente quer. E sim, mostre para nós qual é o nosso verdadeiro propósito. Eu não posso ser uma filha mimada, pedindo para que Deus faça aquilo que eu acho melhor que é para a minha vida. E quem disse que eu sei? Eu não sei o que é melhor para mim. Às vezes eu não sei nem o que é melhor para os meus filhos. Por isso que a gente precisa se construir, a gente precisa voltar para Jesus e perguntar para Ele: Deus, eu estou aqui, qual é o propósito verdadeiro desse meu ministério? Qual é o propósito da minha vida conjugal, com meus filhos, com os meus amigos? Por que eu tenho ido para essa sociedade? Por que eu tenho ido para essas festas? Porque pode até ter propósito nisso tudo. E eu creio em Deus que Ele vai te mostrar o caminho. Bom, quando em João fala, aqui que ele fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Um dia nós vamos estar lá. Mas, quando a gente fala o Pai Nosso, venha o teu reino, nós estamos chamando o reino de Deus aqui na terra. E Jesus, quando ele veio para cá, ele mostrou para nós o caminho. Isso todo mundo já sabe disso, né? Até quem não é cristão já sabe que Jesus veio aqui mostrar o caminho, que ele é um exemplo de pessoa. Mas a gente sabe muito mais, que Jesus é o primogênito. Mas ele é o primogênito de muitos. Ele é o primogênito de muitos, porque nós somos essas pessoas que vamos o quê? Agora continuar o evangelho. Mostrar para as pessoas o evangelho, as boas novas de salvação, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Mostrar que nós somos o quê? Nós podemos ser usados, que a gente quer revelar Deus na nossa vida. Em João fala, pode passar? Em João fala que Jesus, quando ele foi embora, ele nos deixou o Espírito Santo.
E esse mesmo Espírito Santo que habitava em Jesus, habita em mim. Habita em você, irmã. Habita na igreja. E Jesus fala que ele fez milagres. Ele não fez milagres? Mas aqui não fala também que nós podemos fazer milagres maiores que ele fez? Aquele que crê em mim fará também as boas obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Jesus não está aqui mais, mas o seu Espírito está. Seu Espírito está dentro do seu coração. Irmã, Deus quer derramar em você todos os dons do Espírito. Deus, Ele quer, na verdade, Ele usa pessoas para mostrar, para revelar a glória dEle. Deus não é um Deus milagreiro que vai ficar solucionando as nossas vidas, nossos problemas. Deus é um Deus pessoal, é um Deus que habita em nós. Nós somos a expressão de Jesus aqui na terra. E a gente não pode deixar com que o mundo esconda isso. A nossa luz tem que brilhar, irmãs. Jesus, né, ele é unigênito, mas ele é o primogênito de muitos. Deus está preparando a verdadeira Canaã. Mas a gente pode viver o reino de Deus aqui na terra e agora. Nós somos filhos com a mesma natureza de Deus. A nossa essência é divina. E a gente precisa voltar para isso. A gente precisa o quê? Morrer um pouco para a nossa personalidade. Quando Paulo fala que morra ele e Cristo vive em mim, é isso que a gente precisa fazer. A todos os dias, a gente precisa fazer, Deus, som do meu coração, se há algo ruim, que eu seja hoje um exemplo de Jesus na vida das pessoas, me usa onde eu estiver, me usa dentro do meu ministério. E assim, irmãs, não se turbe seu coração, não escureça. A gente não pode duvidar que Deus habita em nós. Deus, Ele está aqui, Deus está em mim. Eu amo quando o nosso pastor ele fala assim, fique com Deus. Não, fique em Deus. Fique em Deus. Deus está dentro de nós. Precisamos mudar o nosso entendimento, irmãs. Deixar de lado as nossas paixões. Crer e apropriar. Deus quer tirar a confusão da nossa alma. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de liberdade. Creia na palavra. A palavra é fiel. Se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, a palavra será revelada para nós. Agora, irmãs, já chegando no finalzinho, você quer ser qual mulher você quer ser? Que mulher que você deseja? Você deseja ser uma mulher que reclama, que é carente, que não tem autoestima? Irmã, sai desse lugar. Sai desse lugar, irmã. Vamos desfrutar aquilo que Deus quer nos dar, uma vida abundante, uma vida de compromisso. Compromisso com os irmãos, compromisso com o seu marido, compromisso com os seus filhos. Eu quero ser essa mulher. Quem quer ser essa mulher aqui? Uma mulher que o ministério não precisa de você. Na verdade, é um privilégio a gente poder trabalhar nesse reino. É um privilégio a gente poder compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus tem sido tremendo na minha vida. Deus tem me colocado mulheres maravilhosas, mulheres do caminho, que tem me mostrado, que tem me sustentado no amor. Não é fácil, meninas. Eu sei que tem hora que a gente quer jogar a toalha e falar, Deus, por quê? Por que tanta tribulação? Eu não queria crescer, às vezes, eu queria ser uma menina, né? Parece que a gente começa os problemas, quando a gente começa a ter o entendimento de que a gente, na verdade, a gente não está só, que a gente para de ser um pouco egoísta e começa a pensar nos outros, começa a ver que tem pessoas dependendo de nós, começa a ver que Deus quer usar a minha vida assim, de forma sobrenatural. Às vezes eu acho que eu não tenho aquilo para dar. Mas Deus me preenche toda manhã. Eu creio nisso, gente. Eu creio que Deus tem me sustentado.
através de pessoas. Deus tem colocado irmãs, tem me colocado pastores, tem me colocado amigos que têm me ajudado a continuar nessa caminhada, nessa corrida, né? Bom, queridas, para finalizar, eu quero dar uma boa notícia para vocês. Se tudo der errado, sabe que pode tudo dar errado. Vai dar errado. E agora? A sua vida só vai dar errado, sabe quando que vai dar errado? Se Deus estiver errado. E Ele nunca está, gente. Nunca está, gente. Isso eu quero declarar na vida de vocês. Deus nunca estará errado. Então, você vai dar certo, irmã. Você vai dar certo. Deixa Deus entrar no seu coração, mostrar, discernir mesmo o que é do Espírito e o que é da carne. E viva a sua vida em abundância. Sai do deserto, irmã. Vamos para o reino. Amém, gente.